irmãos, compartilhar da palavra, ouvir da palavra, né? Nós gostamos de certas coisas, né? Nós gostamos de ser tocados nas nossas emoções, gostamos de ser tocados nos nossos sentimentos, nós temos prazer nessas coisas, nós gostamos de vir para o culto e que o culto toque nos nossos sentimentos, toque nas nossas emoções. Sabe por quê? Com isso, aquele tempo do culto passa mais rápido, eu não fico nem olhando no relógio, eu não fico olhando que o pastor está pregando muito e o culto está acabando e ele se esqueceu, não é que nós temos compromisso na segunda-feira, e o pastor se adiantando muito na sua pregação, e está chato, está pesado esse culto. Quando ele toca nas nossas emoções, parece que a hora voa e a gente nem percebe, não é? E a gente gosta que isso aconteça, só que isso tem um problema, isso pode criar um vício em nós, nós podemos ficar dependentes e viciados nas emoções, nos sentimentos emocionais, e as pessoas querem todo culto que o culto as emocione. Emocionar as pessoas é fácil, emocionar as pessoas é algo relativamente simples, frases de efeito podem emocionar as pessoas. Se você ouvir algo como: dizem que a pedra é forte, mas vem o ferro e fura a pedra. Dizem que o ferro é forte, mas vem o fogo e derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas vem a água e apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas vem o sol e seca a água. Dizem que o sol é forte, mas vem a nuvem e tapa o sol. Dizem que a nuvem é forte, mas vem o vento e desfaz a nuvem. Dizem que o vento é forte, mas vem a montanha e para o vento. Dizem que a montanha é forte, mas vem o homem e desfaz a montanha. Dizem que o homem é forte, mas vem a morte e vence o homem. E dizem que a morte é forte, mas vem Jesus e vence a morte. Você se emociona com isso, né? Mas quando chega na segunda-feira, meu irmão, e o teu chefe vem te apurrinhar, teu professor chato, aquele pior professor da faculdade, entra na sala, e eu tenho certeza que não adianta você virar para ele e falar: professor, dizem que a pedra é forte, dizem que... Não vai resolver a tua vida. Chefe, não venha, porque dizem que a pedra é forte, mas vem o ferro e fura a pedra. Não adianta. Nos emociona, mas no dia a dia não funciona. O que funciona é renovação da mente. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que funciona. Você ouvir coisas que levem você a tomar decisões, para que quando você chegue lá diante do teu professor, diante do teu chefe, no dia a dia, na tua casa, naquela segunda-feira brava: eu aprendi ontem que eu tenho que ser manso, eu aprendi que eu tenho que ser pacificador, eu aprendi que eu tenho que negar a mim mesmo, e agora é a oportunidade de eu colocar aquilo em prática, portanto eu me lembrarei. Você se lembra daquilo. É isso que nós precisamos. Foi proposto que eu falasse hoje de manhã aqui como ser feliz na vida cristã. Como eu posso ser feliz na minha vida cristã, não é? Felicidade, eu falei sobre isso ainda nessa conferência, não é? Felicidade é uma coisa que também nos chama a atenção, nos atrai. Quem não quer ser feliz? Quem não quer desfrutar de momentos de tranquilidade, de relaxamento? O mundo corre desenfreadamente atrás de felicidade. Felicidade tem sido um mote das pessoas, de toda a humanidade em todos os tempos. As pessoas querem ser felizes e elas correm atrás disso, não é? E por outro lado, eu disse também que Deus não nos prometeu fazer felizes, Ele prometeu nos fazer mais santos. E a felicidade é uma consequência de uma vida santa. Falamos sobre isso. Então nós temos conceitos de felicidade. Felicidade é ter o que o coração deseja. O nosso coração, ele é repleto de desejos. Nós queremos ter o que o coração deseja, e um dos conceitos de felicidade é isso: satisfação pessoal. Teu coração deseja uma coisa e você corre atrás daquilo. Daí as ofertas que o mundo nos faz o tempo todo: tenha isso,
compre isso, dê-se esse presente imediatamente, não espere para amanhã, compre hoje mesmo, divida em 153 prestações, não é? E compre isso hoje, seja imediatista, corre atrás, o teu coração não quer, então se dê isso, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A felicidade, ela tem esse mote, né? Esse desejo de felicidade, ter logo, porque esperar já é um sofrimento, e como eu quero ser feliz, eu não quero esperar, eu quero ter hoje, eu não quero deixar para amanhã. E então eu sou motivado, sou influenciado, sou pressionado a correr atrás dessas coisas e a viver assim, imediatamente. Eu quero ter imediatamente. E um dos princípios que o Senhor Jesus nos ensina, que o Espírito Santo ministra no nosso coração, que nós recebemos capacidade para viver baseados nele após a nossa conversão, é esperar. O que nós cantamos aqui? Nós estamos esperando o quê? A volta do Senhor Jesus. Nós podemos adiantá-la. Isso está nas mãos dele. E nós temos que esperar. Muitas vezes você fala com Deus, Deus não te responde. Aqui ele está dizendo, espera. Espera. Quem é pai aqui sabe o que é dizer para o filho, espera. O filho quer hoje, ele não quer esperar. Pai, eu quero. Espera, meu filho. Hoje não, é duro para nós termos que esperar, mas esperar é sofrimento e nós queremos ser felizes, não é? É duro para nós esperarmos. Então, se o conceito de felicidade é ter o que o coração deseja, o de infelicidade é a frustração dos desejos do coração. Quando o nosso coração é frustrado, nós ficamos infelizes. Nós não gostamos de ser frustrados. E é interessante que as pessoas, quando se convertem, vêm para Deus trazendo isso na bagagem. Como a vida toda elas quiseram ser felizes e agora elas encontraram a melhor coisa que alguém pode ter encontrado, que é a salvação em Cristo Jesus. Ela traz isso e ela acha que Jesus, ele vai fazer tudo por ela e imediatamente Deus vai suprir agora os desejos do coração dela, do jeito que ela quer, no tempo que ela quiser. As pessoas trazem esse conceito e querem viver assim. E aí quando elas começam a conhecer a Deus, elas vão vendo que a coisa não é assim. Nós somos assim, mas será que Deus é assim? Será que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Será que felicidade na vida cristã significa a mesma que significa no mundo, ter as coisas e imediatamente? No tempo que eu quero, na hora que eu quiser? Será que significa isso a felicidade no reino de Deus? Porque essa é a nossa natureza. Quando a criança nasce, pessoal, ela chora. Mas interessante, se você pudesse entrevistar lá o bebê, por que você está chorando? Ai, que eu nasci, eu estou tão emocionado, estou chorando de emoção. Eu nasci, olha o mundo como é belo, né? Ai, como eu estou feliz de estar aqui. Eu saí daquele lugar onde eu fiquei apertado lá durante 9 meses, eu queria esticar o meu pé, eu não podia. Por isso que a minha mãe dizia que eu ficava chutando ela de dentro para fora, olha que coisa, né? E eu ficava lá, mas eu nasci, eu estou emocionado, o mundo é maravilhoso. Não é por isso que ela chora. Ela chora porque ela está dizendo, quem me tirou daquele lugar gostoso que eu estava naqueles 9 meses? Eu não estou gostando disso aqui, está me incomodando, eu estou chateado com isso. E aí ela chora. Pessoal, qual é o primeiro sinal de vida de uma criança? O choro. Agora por quê? Porque ela está insatisfeita. Ela não está contente. Nós nascemos reclamando das coisas. Nós nascemos assim. Criança, irmãos, vai aprender a chorar de emoção quando ele está se tornando um adulto. Criança sempre que chora é de insatisfação, de tristeza, alguma coisa a incomodou. É assim que nós funcionamos. Isso demonstra que nós precisamos nos conscientizar, renovar a nossa mente, como é o versículo mote dessa conferência, né, o tema dessa conferência, a respeito desse assunto. Felicidade, irmãos, não é uma questão, felicidade é uma questão de consciência, não uma questão de circunstância. Acabamos de cantar aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias. Felicidade para o cristão não depende das circunstâncias, depende da consciência que ele tem, como ele olha para as coisas que estão acontecendo com ele, sejam elas boas ou ruins. É uma questão de ponto de vista, de visão. Como é que você vê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim, o que é para o mundo prova evidente de derrota, para vós outros é de salvação. Veja, 2 pontos de vista diferentes de uma mesma situação. Para um é prova evidente de derrota,
derrota, para o outro é de salvação. O mundo olha para a sua vida e diz: você é um derrotado. Como é que você pode viver crendo nessas coisas, sofrendo com isso? Viva a vida, seja feliz, deixe de ser um derrotado. Mas para nós é questão de salvação. Nós não enxergamos as coisas como o mundo enxerga. Por isso nós precisamos refazer o nosso conceito, nos desvencilharmos daquilo que nós trouxemos na nossa bagagem, na nossa conversão, e adquirirmos o conceito que vem do Senhor de felicidade. A felicidade com Deus não depende da circunstância, depende da visão, a forma como você enxerga aquela circunstância. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41, diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, vento. E o vento aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, como eu posso ser feliz na vida cristã? Primeiro, você precisa saber que Jesus pode te levar a situações difíceis. Situações difíceis fazem parte da vida cristã. Faz parte do propósito do Senhor para nós. O texto diz que Jesus disse para eles: passemos para outra margem, vamos para lá. A construção verbal aqui, irmãos, a forma como Jesus se referiu a eles, ele não estava dizendo assim: o que vocês acham da ideia de nós entrarmos nestes nossos barcos e atravessarmos e passarmos para outra margem? O que é? Eu estou colhendo opiniões, o que vocês acham? Não foi assim que o Senhor Jesus fez. A construção verbal aqui é de força exortativa. A construção no grego vai mostrar isso. O Senhor Jesus estava compelindo-os, empurrando-os, motivando-os, encorajando a sair daquele lugar, entrar no barco e ir por meio do mar. Ele estava mandando que eles fossem por meio do mar. Agora uma pergunta: Jesus sabia que haveria aquela tempestade? Aí saberia, pastor, porque tudo que nós temos ouvido aqui nessa conferência, se eu disser que ele não sabia, é blasfêmia. Eu prefiro dizer que ele sabia. Acho que ele sabia. Precisamos ter convicção, pessoal. Precisamos ter convicção. Outro dia eu compartilhei lá na Igreja Batista da Graça, um pastor, foi meu professor uma vez, ele foi batizar uma ovelha dele, e um irmão, né, que havia se convertido na igreja dele, estava se tornando sua ovelha, obviamente, né? E aí ele perguntou para aquele irmão assim: o batismo salva? Aquele irmão humilde, simples assim, olhou para ele e falou: batismo salva, ué. Aí ele falou: não, o batismo salva. Ele falou: então não salva, ué. Nós precisamos de convicção. O Senhor Jesus sabia que haveria aquela tempestade, e Ele os levou para lá. A ideia foi dele, Ele que quis ir e levá-los para lá. O Senhor Jesus, na nossa vida cristã, Ele nos conduz a situações difíceis. Agora, como foi aquela tempestade? Estudiosos dizem que o mar da Galileia, ele é interessante, ele tem algumas montanhas, não é, ali por perto, e que de vez em quando acontecem umas rajadas de vento, que é como o texto diz aqui, e que o mar fica tão agitado, que põe a vida de quem está nele em perigo. Tanto é que aqueles homens, pescadores experientes, ficaram com medo. Não foi medinho, pessoal, foi medão. Foi medo, pavor. Mateus, quando relata uma outra situação, aquela em que Pedro anda sobre as águas, ele diz que eles ficaram aterrados de medo, aterrorizados, eles ficaram com muito medo. Tanto é que quando olharam e viram Jesus vindo andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma. Pessoal, o negócio de acreditar em fantasma já é antigo. A minha filha olhou aquele mirante lá e falou: lá, pai, castelo assombrado. É antigo, é um fantasma.
Tende bom ânimo, sou eu, o Senhor Jesus disse. Mas Ele que os levou para lá, e eles ficaram com muito medo. O Senhor Jesus sabia que eles ficariam com medo. Sabia, e foi tudo ideia dele. Ele que estava no controle da situação. Às vezes você acha, isso é injusto, Senhor, isso não poderia ter acontecido comigo, essa situação que eu estou passando não é boa para mim, isso não pode ser de Deus. Crentes às vezes acham que é coisa do diabo, né? Está amarrado. Eu falo que crente, ele não é supersticioso, né? Ele diz que não, mas tem hora que parece que ele fala, está amarrado, ajoelhado, com a mão para trás, isso não é de Deus, não aceito, repreendo, vai saindo, em nome de Jesus. E o diabo não tem nada a ver com o negócio, é tudo propósito do Senhor para a sua vida, porque Ele quer que você aprenda com aquilo. Puxa vida, né? Eu não sabia que Deus Ele faz coisas assim na nossa vida. Como a gente não conhece o Senhor a quem nós servimos, né? Veja esse texto. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 26 a 28. Olha o que Deus está falando através de Jeremias. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Jovem, você tem ouvido tanta coisa aqui, não é? E aí você fala, não dá, é muito pesado, como é que eu posso namorar desse jeito? Como é que eu posso... Será que eu tenho o dom do celibato, como o pastor Jader falou? E se eu tiver, ai meu Deus do céu, eu não aguento isso não, isso é um jugo muito pesado. Esse texto diz, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se, solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. O que o Senhor Jesus disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Não é mais pesado do que você possa carregar, porque quem colocou foi o Senhor. Jugo pesado que nós não podemos carregar é o que o mundo coloca. É a pressão que o mundo faz sobre você que você não aguenta e você acha que aguenta. O que o Senhor dá é possível carregar, por mais difícil que possa parecer, porque veio dEle. E Ele não é injusto, Ele não nos dá uma carga que nós não podemos carregar. Antes, pelo contrário, junto nos envia o quê? O livramento. Nunca é pesado, porque vem do Senhor. Então é preciso saber que aquilo vem de Deus. E isso vai fazer você ter alegria naquela situação. Mesmo que ela seja desfavorável, mesmo que os outros olhem e falem, que cara mais tonto, que sujeito mais imbecil, não aproveita a vida, não aproveita os benefícios da vida, os prazeres da vida, o sexo, as bebidas, as baladas, não aproveita, que sujeito imbecil, usufrua destas coisas. É isso que vai te rodear. Mas diz, não, eu consigo, eu tenho que conseguir, porque eu tenho Cristo. Sozinho eu não consigo, mas eu tenho Ele, e Ele disse que sem Ele eu nada podia fazer, mas com Ele posso todas as coisas, é em Cristo que me fortalece. Sei ter abastança e sei também passar necessidade. E Ele disse, eis que eu estou convosco, só naquele dia que vocês acharem necessário? Não, todos os dias até a consumação dos séculos. Ele te ama. Por isso que Ele permitiu você ouvir as coisas que você ouviu aqui. Porque Ele te ama. E Ele quer ver você vivendo única e exclusivamente para Ele. João Calvino, foi anunciado aqui os comentários dele, como eu admiro João Calvino. Quando eu li a biografia dele, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu achava que eu não valia nada, agora eu tenho que encontrar alguma coisa que valha menos do que nada. João Calvino, ele tinha dores de estômago, ele tinha dores de cabeça constante, ele tinha hemorroidas, ele tinha cálculos renais, ele não tinha laptop, e escreveu tantos comentários com a pena à luz de vela, pregou com tanta veemência, com tanto vigor a palavra do Senhor, enquanto ele teve forças.
não tinha os recursos que nós temos, e foi um servo de Deus, deixando um legado para nós, que está nas suas mãos aí hoje na livraria. Com todas essas lutas, né, que ele tinha, e sabe o que ele disse? Ele disse: Senhor, a tua mão me esmaga, mas eu te louvo porque é a tua mão. Ele disse isso, e sabe do que ele foi morrer? Não morreu de nenhuma dessas coisas que ele tinha, ele foi morrer de uma outra enfermidade que viria a ser diagnosticada como a tuberculose. Ele começou a tossir, começava a tossir, depois ele veio a falecer, foi perdendo as forças. E ele disse: Senhor, a tua mão me esmaga, mas eu te louvo porque é a tua mão. Portanto, Deus não é injusto. Se eu estou passando por essa situação, Ele prometeu cuidar de mim. Cantamos, ouvimos o irmão Paulo cantar aqui o Salmo 139, que salmo precioso. E ele diz lá: todos os meus dias foram escritos e determinados no teu livro, quando nenhum deles havia ainda. O que você passa naquele dia faz parte do propósito de Deus para você. Ele te levou àquilo, porque Ele quer te provar, para te aprovar. O diabo tenta para te derrubar, o propósito de Deus é te aprovar. Viste meu servo Jó, homem justo e íntegro, ele tem sido aprovado. Ele quer te aprovar, e por isso que Ele te conduz àquela situação. Não é injusto aquilo, é justo. Davi, quando pecou, ele disse no Salmo 51, versículo 4: pequei contra ti somente, portanto serás tido por justo no teu falar e no teu julgar. Se eu estou passando por isso, é porque eu mereço, isso faz parte do cuidado do Senhor para a minha vida, é porque o Senhor quer me santificar, o Senhor quer me modificar para que eu expresse, para que eu exale a tua glória, o teu bom perfume. O Senhor te conduz a situações difíceis. Puxa, por que eu vim estudar nesse lugar, com tanta moça bonita assim me assediando, com tantos rapazes, por que eu vim aqui? Por que eu fui cair justo nesta sala? Porque o Senhor te conduziu, e Ele te dá forças para passar por isso, sem pecar. Ele é sempre justo, e Ele te conduz a situações difíceis. É preciso também ter consciência que Jesus tem o controle da situação. Os discípulos estavam com medo, como nós vimos, não era um medinho, era um medão. Eles com muito medo, e eles foram repreender Jesus. Mas que coisa, né, rapaz? Que petulância, viu? Quando a gente não enxerga as coisas direito, nós não vemos as coisas do ponto de vista de Deus, nós vemos do ponto de vista humano, pecaminoso. A gente quer repreender Deus. Eles viram Jesus dormindo e disseram no versículo 38: Mestre, não te importa que pereçamos? Literalmente eles disseram assim: não é importante para você, nós estamos perecendo. Literalmente eles estavam dizendo isso. Não é importante para você? Quantas vezes eu já vi crente, eu costumo brincar lá na igreja, né, que tem crente que quando ele está na situação, ele faz beicinho. O lábio superior ele põe para dentro e o inferior ele joga uns 3 metros para diante. Deus não se importa comigo, Ele não me ama, Ele se esqueceu de mim. Quando eu criei nele, eu tinha tanta expectativa, eu não sabia que tinha essas coisas. Estou de mal, porque ele vem criando uma expectativa para a vida cristã, que não é a de Deus. Quando aqueles discípulos estavam indo do caminho de Emaús, o Senhor Jesus se colocou do lado deles. Eles estavam tão cegos que eles nem viram que era o Senhor Jesus, por causa das expectativas do coração deles. E Jesus se colocou do lado deles: por que estáis tristes? O que vos preocupa? Sobre o que vindes conversando? Pois é, a gente esperava que aquele lá ia realmente nos livrar finalmente do jugo de Roma, mas ele morreu. Alguns de nós foram lá, disseram que ele ressuscitou, mas ver mesmo ninguém viu, não. Duros de coração, nécios para crer em tudo o que está escrito na palavra. Não está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse? Que dureza de coração. Por que eles estavam sofrendo? Estavam sofrendo porque eles criaram uma expectativa errada a respeito do ministério de Jesus. Eles queriam que Jesus os libertasse do jugo político de Roma.
Não era o propósito de Deus. Jesus tinha o controle da situação, sempre, ele sempre esteve no controle da situação, não é? Portanto, se Jesus está dormindo, não reclame com ele, vai dormir também. Não repreenda ele como fizeram os discípulos. Sabe, irmão, às vezes a gente acha que, vamos dizer para você, no vocabulário do crente não existe a palavra urgente. Não tem nada urgente para um crente. Pessoal, nada. Nada. Sabe por quê? Porque se for urgente, significa que a situação saiu do controle. A palavra urgente significa que alguma coisa está fora do controle. Mas se Jesus nunca perde o controle, como é que pode ser urgente? Ele sempre tem o controle da situação. Eles achavam que a situação era desesperadora e ele estava dormindo, com a cabeça no travesseiro. Mas é interessante, né? A Bíblia fala de duas pessoas que dormiram no barco, né? Que interessante. Só que um era por desobediência e o outro era por obediência. Jonas dormiu no barco de desobediência. E Jesus dormiu por obediência. Quando você está dormindo é pelo quê? Sono, não é verdade, né? No caso de Jesus aqui, era o sono da confiança. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O Senhor Jesus estava dormindo aqui. Por isso que não tem questão de urgência. Uma vez eu estava no supermercado e estava chegando no caixa com a minha família, o carrinho cheio, toco o meu celular, era uma irmã da igreja. Pastor, eu preciso falar com o senhor urgente. Aí eu falei, peraí, urgente? Irmão, vou dar uma olhadinha no meu dicionário. Fui lá na letra U. Irmã, não tem urgente. Tem urgente. Irmã, eu estou aqui no supermercado, estou com o carrinho aqui cheio, estou chegando no caixa, estou com a minha família aqui. Então é o seguinte, eu terminando essa compra, eu vou deixar minha família em casa, e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o telefone e ligar para a irmã. Primeira coisa que eu vou fazer. Porque agora eu não vou sair daqui desse supermercado. Tá bom, pastor, tá bom. Irmãos, obviamente cumpri minha promessa, cheguei em casa, nem tirei a compra do carro. Entrei para dentro, peguei o telefone e liguei para ela. Minha irmã, o que está acontecendo? Ah, pastor, já resolvi. Amém. Porque eu não acredito. Não, é urgente. É óbvio, irmãos, que tem situação que você fala assim, não, eu tenho que correr lá. Óbvio, eu já corri, um dia eu estava de pijama, para ir deitar, tocou meu telefone, eu saí, quando eu voltei era 3 da manhã. Acontece, mas essa ansiedade do crente é urgente. Lembra de Marta e Maria? Lázaro, o irmão delas, estava doente, e aí elas mandaram chamar Jesus. Ela falou, bom, para ele vir logo, nós precisamos lembrar ele que ele ama Lázaro. Engraçado, precisa lembrar de Jesus que ele ama alguém, o homem que mais amou nesse mundo, que deu sua própria vida, e elas falaram lá, mandaram um recado para Jesus. Olha, Lázaro, aquele que tu ama, sabe? Ele está enfermo, quase à morte. E Jesus olhou para aquelas pessoas que deram o recado e falou, muito obrigado. E permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Está escrito lá em João capítulo 11. Ele não saiu correndo, deixa eu ir correndo, porque Lázaro, é verdade, eu amo ele, né? Se eu não for, eles vão pensar que eu não amo, então deixa eu correr lá para provar que eu amo. Às vezes a gente é induzido a fazer as coisas para a gente provar para as pessoas que a gente ama. E o Senhor Jesus não fez. Ele ficou lá no lugar onde ele estava por mais 2 dias. E depois ele saiu tranquilamente, com controle total da situação. Vamos para Betânia, que nosso irmão Lázaro dorme. Senhor, mas se ele está dormindo, ele está bem. Não, mas dessa vez não é porque ele está bem, não. Dessa vez é porque ele morreu mesmo. E nós vamos lá para ressuscitá-lo. E quando o Senhor Jesus chega, 4 dias que Lázaro estava enterrado. Então você soma 4 mais 2, aprende a fazer conta com o professor Adalto. Ele ficou mais 6 dias. E Lázaro doente. Ele não correu lá. Para nós pastores, essa é uma notícia tão boa, viu? E quando ele chegou, o Senhor já cheira mal. Tira a pedra. As irmãs vieram repreendendo. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Você estava dizendo assim, agora que já morreu, não tem mais jeito. Agora que o Senhor chega, agora já era. Se creres, verás a glória de Deus. Eu sei, Senhor, que no último dia ressuscitará. Não, estou falando hoje. Tira essa pedra.
Lázaro, aqui, no grego é literalmente 2 palavras. Lázaro, aqui, porque ele tem poder sobre a morte. E aquele que estava morto reviveu e veio andando, e ele disse: tirai os trapos da morte, as suas faixas, e deixai-o ir. Ressuscitou, ele tem o controle da situação. Você está desesperado, você está aí com seus hormônios agitados, né, pastor? É que o senhor não sabe a situação que eu estou passando. Eu estou aqui, eu tenho 18 anos e aqui o negócio está fervendo, aqui os meus hormônios, e eu não estou aguentando mais. Essa situação foi o Senhor que te colocou nela, Ele que te fez assim, por modo maravilhosamente assombroso. Tu me teceste no seio de minha mãe. Sabe o que é a palavra teceste? Lembra da tua avó fazendo tricô? Lembra? Ela faz ponto por ponto, e tem que ficar na medida certa, porque senão quando ela estica aquele tecido que ela está tecendo através do tricô, é como a minha avó dizia, ele forma carcanhar. Se você aperta um ponto mais do que o outro, ele forma carcanhar. E o texto diz, me teceste, é a linguagem de uma mulher tricotando, célula por célula, Ele te organizou, como nós ouvimos ontem à noite, como é bom adorar o Criador com essa visão. Célula por célula, Ele te fez do jeito que você é. Se tem hormônios aí sendo agitados, Ele te fez assim. Esse jugo foi Ele que pôs sobre você. Por isso nós precisamos ter essa consciência. Ele faz isso conosco e tem o controle da situação. Há 2 anos atrás, eu estive na conferência de pastores lá em Águas de Lindóia. Aliás, eu tenho ido lá todos os anos, desde que eu tenho servido de tempo integral na igreja. E aconteceu uma situação lá, quando eu cheguei na conferência a primeira vez, eu vi o pastor Silas dizendo assim que a conferência é um oásis para os pastores, né, porque passam o ano todo servindo e pregando dominicalmente, e quando chega lá é uma semana de descanso, uma semana de ouvir a palavra do Senhor, de ser pastoreado pela palavra, de descansar, e tem piscina, e tem futebol, e tem a comunhão dos irmãos, tem aquelas comidas assim, saborosas, não é? E é um tempo mesmo, um tempo de ter uma nova lua de mel com a esposa, como o pastor Silas diz, e ter tempo de entretenimento com os filhos. Então quando a gente chega, ela fala, Senhor, aqui eu vou relaxar, vou ser pastoreado pela Tua Palavra e vou desfrutar de lazer aqui, de entretenimento nesses dias aqui. E há 2 anos atrás nós chegamos lá, e a conferência vai de segunda a sexta-feira. Quando foi na madrugada de quarta para quinta, minha filha teve um problema de saúde, uma crise de asma grave. Não sei o que estou dizendo que é grave. O médico que deu o relatório para eu levar depois para a minha cidade, disse que a paciente havia dado entrada no hospital com crise de asma grave. A minha filha ficou como que desmaiada nas mãos da minha esposa, não entrava ar no pulmão dela, e ela ficou mole. Aquilo me afetou profundamente. Aquilo mudou a minha vida, a vida da minha esposa, a forma como nós olhamos para as coisas, os nossos valores. E eu dizia, Senhor, eu vim aqui para descansar, eu vim aqui para ouvir a Tua Palavra. Irmãos, era como se uma voz audível, não tem isso não está escrito na Bíblia não, é uma linguagem figurada aqui, mas é como se Ele dissesse assim, teu descanso é em mim, você vai descansar em mim. Você acha que esse hotel te promove descanso? Eu posso usar esse hotel para te promover descanso. Eu posso usar essa circunstância para você descansar, mas o teu verdadeiro descanso é em mim. Irmãos, eu saí com a minha filha para o hospital, dei entrada com ela no hospital, lá um médico que olhou para ela, disse meia dúzia de palavras e botou ela num tubo de oxigênio. Quando ela começou, não no tubo de oxigênio, mas na inalação com oxigênio, e quando ela começou com aquela inalação, bateu um desespero nela, ela virou o olho para trás e gritou, papai! E eu falei, está acontecendo alguma coisa? As unhas dela começaram a ficar roxas, o lábio começou a ficar roxo. Eu saí pelo corredor, falei, doutor, está acontecendo alguma coisa com a minha filha. E aí a enfermeira veio e falou, é que está muito forte o ar, diminuiu o ar, ela está sem oxigênio, ela está ficando roxinha assim, porque ela está desoxigenada. Eu falei, meu Deus, a minha filha está morrendo. E o Senhor dizia, o teu descanso é em mim. É em mim que você vai descansar. Eu estou no controle da situação.
Mas para mim, irmãos, eu estava como os discípulos: Senhor, não se te dá que pereçamos. Foi muito difícil. Aí ela melhorou. Aí eu voltei para o hotel, falei: vou botar as coisas no carro e vou voltar para a cidade. Eu quero voltar correndo lá para São José, eu quero tratar dela lá. Irmãos, não deu tempo nem de colocar as malas, nem de arrumar as malas, ela caiu de novo. Irmão Paulo estava do lado até no dia, falou: pastor, leva de novo essa menina. Ela desmaiou de novo praticamente. Aí eu saio correndo, falei: vou procurar um pediatra lá na cidade. Procurei um pediatra, e nós ficamos horas lá no pediatra, esperando com ela no colo. As próprias mães que estavam lá na nossa frente diziam: passa ela na frente. E eu dizia: Senhor, ela é tua, ela não é mais minha do que tua. Se o Senhor quiser levá-la hoje, Senhor, eu aceito, mas é muito duro para mim. Se eu tiver que voltar sem a minha filha para a minha cidade, Senhor, eu aceito. Eu quero dormir no Senhor. Ela é tua, ela não é minha. Não me deixa, Senhor, dar mau testemunho aqui por causa disso. Algumas pessoas: pastor, liga para o teu convênio, manda vir um helicóptero, manda vir. Eu falo: não, meu irmão, não. Não é assim que o crente age. O Senhor Jesus foi andando para resolver o problema lá com Lázaro. E agora é hora de agir como Ele. Aí aquele médico olhou a minha filha e falou: precisa internar ela, não tem como você voltar para a sua cidade. Volta lá para o hospital e termina. Eu falei: não, voltar para aquele hospital. Irmãos, eu entrei no carro e fui indo em direção ao hotel. Vou pegar minhas coisas e vou voltar embora. Aí eu lembrei: honra a autoridade. E se a tua filha está doente, o médico é autoridade agora. Obedeça ao que ele está falando, não queira você diagnosticar o problema. Volta para o hospital. Virei o carro, irmãos, em frente ao hotel, e voltei para o hospital. Quando eu estou entrando com a minha filha no hospital, está saindo um pai com uma filhinha quase da idade dela, e ele passa do meu lado e disse assim: quem que traz a filha para um médico desse? Senhor, mas eu estou aqui porque o Senhor está mandando. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor planejou esse dia para mim, esse dia para minha esposa. E entrei com ela no hospital. Internaram ela. Colocaram soro nela e começaram a tratá-la. Eu saí do quarto do hotel, irmãos, eu sentei num sofá que tinha lá, eu chorei amargamente. E dizia: Senhor, ela é tua, eu não quero dar mau testemunho aqui. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor planejou isso para mim. Eu não quero, Senhor, mas também eu quero expressar meu desejo. Devolve ela para mim, Senhor, devolve, se for do teu agrado. Fui para o hotel, a conferência acabou, não ouvi mais os preletores, não ouvi mais ninguém. Eu voltei para o hospital, irmãos, de lá da frente do hospital eu enxergava o hotel. E eu falava assim: Senhor, tem 800 pastores ali, eu estou sozinho aqui. Irmãos, eu não lembrei de minha mãe, não lembrei de meus irmãos. Sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei da Igreja Batista do Parque Industrial. Nessa hora nós vemos que a igreja é importante para nós. Eu falo: como eu queria estar lá com meus irmãos em Cristo, eu queria estar lá com a minha igreja, com as minhas ovelhas. Eu queria estar, eu lembrava que estavam lá Edivânio, Rosilene e alguns irmãos da igreja. Eu ficava olhando assim, num desejo de que eles entrassem naquele hospital, para ficar junto comigo. Mas eu lembrei desse texto: assente-se, fique solitário e em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre você. Aguarde a salvação do Senhor, isto em silêncio e sozinho. Existem situações que não vai ter ninguém para te ajudar, não é porque a igreja não te ama. Porque o crente é assim, quando ele fica numa situação difícil: fiquei sozinho, ninguém veio me visitar, o pastor não vem. Existem momentos que Deus não vai enviar ninguém para te ajudar. É você e Ele só. Passamos horas ali, eu e a minha esposa, sofrendo, e não tinha ninguém. Mas eu não responsabilizo ninguém, nem os pastores que estavam lá. Era o propósito do Senhor: passe por isso sozinho. Eu e você. E nós ficamos lá. Irmãos, ela ficou internada até o outro dia. E mais uma notícia, o médico falou: vou internar ela, mas eu não vou poder cuidar dela, porque eu estou de férias e estou indo viajar hoje. Falei: quem que vai cuidar? Aí apareceu um outro pediatra lá que começou a cuidar. Aí as pessoas: tira ela daqui, leva para outro lugar. Eu disse: não, se Deus usa esse hospital para cuidar da população dessa cidade, Ele pode usar para cuidar da minha filha. O que eu tenho de melhor do que essa população? Todo mundo depende desse hospital aqui, irmãos. Olha, tem convênio, tem hospital bom na minha cidade, o Senhor me colocou lá, naquele lugar, naquelas condições. Aí vem o médico cuidar dela.
Aí uma freira aparece lá e fala, quem é o médico que está cuidando dela? Aí nós falamos o nome do médico e ela, eu não gosto dele. Eu falo, meu Deus do céu, o Senhor é comigo, eu que vou tratar de vocês. Irmãos, aí o médico veio no outro dia, ela teve alta. Vou confessar uma coisa para os irmãos aqui, a minha esposa não sabe que eu fiz isso. Mas a hora que o médico deu alta para ela, que a minha esposa entrou no banheiro para tirar as marcas do soro, dar banho nela, assim, eu estava sozinho no quarto, eu olhei para o lado, não tinha ninguém vendo, eu fiz assim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse a essa tempestade, acalma-te, silencia, porque Ele já suportou tudo o que eu queria que Ele tivesse suportado. Eu dei um pulo, irmãos, como se eu estivesse comemorando o gol do Corinthians. Falei, obrigado, Senhor, passou essa tempestade, eu quero voltar para a minha cidade, eu quero voltar para lá, para a minha igreja, eu quero compartilhar isso com a minha igreja. E o Senhor Jesus disse, eu estava dormindo o tempo todo, dorme também. Ao invés de ficar desesperado, Senhor, o Senhor está dormindo, quer saber da coisa? Vamos deitar, Senhor, dá uma beirinha aí, deixa eu deitar também. Quero deitar, eu quero ficar com o Senhor. Nós precisamos saber, o Senhor Jesus tem sempre o controle da situação. Por último, irmãos, é preciso saber que Jesus precisa ser mais conhecido, é preciso ter essa consciência. Nós não conhecemos o Senhor o quanto nós podemos conhecer. Você acha que você conhece o Senhor o suficiente? Irmãos, só para evidenciar, os discípulos assinaram aqui um atestado de ignorância. Olha o que eles disseram, no versículo 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles pensavam que conheciam Jesus. Eu pensava que conhecia o meu Deus. Eu tenho pensado que conheço o meu Deus suficientemente. Mas Deus me conduz a situações onde Ele me mostra que eu não o conheço tão bem assim. E que tem mais espaço no meu coração, que cabe mais dEle. E Ele quer ocupar esse espaço. Quando Ele te conduz a situações difíceis, é para que você aprenda a conhecê-lo mais. Ele quer que você o conheça. Quando você tem essas tentações, esses desejos de caminhar fora da palavra dele, ele diz, você não me conhece o suficiente, eu quero que você me conheça, eu quero que você tenha fé em mim. Ele disse para os discípulos, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmão, sabe a palavra que Jesus usou aqui? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ela é traduzida por covarde. Por que vocês são tão covardes? Para cumprir o que Jesus ensina é preciso de coragem. É interessante, jovem, né? Pô, aquele cara ali, ó, ele é 10. Aquele cara, ele é mesmo impressionante. O cara namorador, o cara universitário, o cara que está aí, o cara, pô, aquele cara é. O que o mundo exalta, Deus olha e diz, covarde. Covarde. Não, eu quero estar bem com o pessoal. Como disse o pastor Silas aqui, chega na sexta-feira, né, não tem mais aula na faculdade, e aí o crente acaba indo lá pro happy hour. Ele vai lá e tudo, né, para ter aquela hora feliz. Olha aí o mundo buscando felicidade, né? E ele vai, ele quer ter aquele momento de relaxamento, porque ele quer parecer-se bem, porque ele não quer parecer covarde aos olhos do mundo, mas Deus está olhando para ele e está dizendo, covarde. Para obedecer o que o Senhor ensina, precisa de coragem. Você tem ouvido coisas nesta conferência. E Deus está perguntando a você, você é corajoso o suficiente para colocar isso em prática? Você tem coragem de colocar isso em prática? Quando Pedro e João foram presos e açoitados no começo do livro de Atos dos Apóstolos, quando eles foram soltos, imediatamente eles foram se encontrar com a igreja e começaram a orar. Mas sabe o que eles começaram a pedir? Senhor, repreende esses fariseus, esses líderes judeus, esse sinédrio, queima eles, Jesus, manda fogo do céu e torra todo mundo.
João, um dia eles fizeram isso. Quando Jesus passou por Samaria e os samaritanos não quiseram dar pouso para Jesus, Pedro e João, que eram conhecidos como Boanerges, filhos do trovão, olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, queres que peçamos para que os céus mandem fogo e os torrem todos? E Jesus disse: não, vocês não me conhecem, eu vim para salvar. Interessante, eu não entendo crente pedir fogo, Porque o fogo é sempre para tratar pecado. Quando eu era criança, eu ouvia e cantava, tem que assumir que eu cantava também, Mas um cântico que dizia assim: manda fogo, fogo meu Senhor, manda, quero sentir teu poder, fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder, fogo, manda meu Senhor, fogo, fogo que Moisés via, fogo que na sarça ardia, fogo que não consumia, fogo que queima pecado, aí vai por aí vai. Irmãos, quando eu aprendi na Bíblia o que significa fogo, eu falei: Senhor, segura o fogo. Não quero fogo. Pedro e João, quando estavam lá orando para a igreja, eles não pediram para que Deus mandasse fogo para torrar aqueles líderes que os havia açoitado. Ele disse: Senhor, tão somente nos dê ousadia para pregarmos a Tua palavra, dê-nos coragem, Senhor, porque nós queremos viver na Tua palavra. Eles não pediram para Jesus afastar aquelas pessoas deles, eles só falaram: nós queremos coragem. Jovem, peça coragem para Deus, não peça namorada. Ele sabe que você precisa de uma e vai dar no tempo certo. No livro que, deixa eu citar novamente, o pastor Kevin me emprestou, o autor do livro, ele tem um capítulo que se chama A Coisa Certa no Tempo Errado é a Coisa Errada. Se não é o tempo de Deus para você namorar, é errado. Peça para Deus não namorada, namorado. Peça para Deus coragem para você colocar em prática o que você tem ouvido aqui, para você conhecer mais o Senhor, porque nós temos sido muito tímidos. Atos capítulo 17 vai dizer que quando o Evangelho chegou em Antioquia, naquelas regiões, em Tessalônica, diz assim: estes que têm colocado o mundo de ponta cabeça chegaram aqui também. Porque o Evangelho causava tanto impacto na sociedade por causa da fidelidade daqueles cristãos, que o mundo olhava e falava: pô, mas esses camaradas estão colocando o mundo de cabeça para baixo. Gosto muito de Atos capítulo 5, versículos 13 e 14. O versículo 13 vai dizer que a santidade da igreja era tão grande, tão profunda, que os de fora tinham medo de chegar na igreja. E diz lá: dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Então a igreja não vai crescer, porque os camaradas vivem uma santidade que assusta os outros, espanta os outros. A igreja não vai crescer desse jeito. Irmãos, o 14 diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes agregados ao Senhor. Que milagre! No versículo 13 ninguém quer ir, e no versículo 14 diz que a igreja não para de crescer. Por isso é que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Por que sois assim tão tímidos? Por quê? Por que sois assim tão covardes? Não me conhecem, não sabem que eu estou no controle da situação? Não sabem que aquilo que te preocupa eu estou dormindo? Não sabe? Por que sois assim? Então é preciso coragem para obedecer ao que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra, aquilo que você tem ouvido nesta conferência. Às vezes eu sei que as coisas parecem não fazer parte do caráter de Deus. A gente olha e fala: não, isso aqui não pode ser de Deus, não é possível que Deus planejou um negócio desse para mim. Isso mostra como nós não o conhecemos, como não conhecemos o seu caráter. A mulher de Jó pensava assim: assente-se, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele olhou para ela e disse: vejo que falas como uma doida. Se temos recebido o mal de Deus, não haveremos de receber também o bem? Puxa vida, eu pensei que Deus só fazia o bem. Irmãos, é que o mal de Deus é para redundar em bem, essa é a diferença. Mas Ele causa-nos o que a olhos humanos parece-nos mal. O momento é ruim,
O momento é doloroso, é difícil de passar por ele. Por isso que Hebreus capítulo 12 vai dizer que quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, nós não temos nenhum prazer. É difícil passar por aquilo, porque a disciplina no momento não nos causa alegria, mas depois produz fruto pacífico de justiça. O Senhor planejou isso para você, Ele que te fez assim, e Ele quer que você viva assim. As atitudes, não é, que nós temos, tem refletido isso? Ou temos sido tímidos ou covardes? Cumprir o que a Bíblia diz, é preciso coragem. Irmãos, nós imaginamos que Deus é segundo os nossos desejos, e não como Ele realmente é. Essa que é a diferença. Quero encerrar usando uma ilustração que o pastor Mark Dever usou no livro dele, 9 Marcas. Esteve disposto aí na livraria. Ele conta no livro uma experiência que ele viveu quando ele estava falando para alunos de uma faculdade, de um seminário de doutorado. Ele conta que ele começou a falar sobre Deus, um aluno pediu a palavra, e o aluno falou assim: eu não gosto de pensar em Deus desse jeito não, pastor. Eu falei, então, que jeito que você gosta de pensar em Deus? Ele disse, olha, eu gosto de pensar que Deus, Ele é sábio, mas não é intrometido. É compassivo, mas não é dominador. É cheio de recurso, mas não frustrador de planos. Essa é a maneira como eu gosto de pensar em Deus. O pastor Mark olhou para ele, e ele conta no livro que ele o fez com severidade, disse, obrigado por falar-nos tanto a respeito de si mesmo. Mas nós estamos mais interessados em saber como Deus realmente é, e não em quais são os nossos desejos. Na verdade, a imagem que eu faço de Deus é segundo o que eu gostaria que Ele fosse. Nós queremos um Deus que seja do jeito que nós queremos que Ele seja, e não que nós temos que ser do jeito que Ele é. E ser do jeito que Ele é dá trabalho, então por isso que eu prefiro baixar o padrão, trazer Deus até mim, puxar Deus com força até mim. Mas ele disse que não é assim. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 1, tornai-vos, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sejam como Deus é, não queiram que Deus seja como você é. Nós precisamos conhecê-lo mais para sermos como Ele é. É assim que nós precisamos pensar. Irmãos, então como ser feliz na vida cristã? É a forma como você olha as tuas circunstâncias. Felicidade não é uma questão de sentimento ou de circunstância, é uma questão de visão, de consciência. Como é que você olha o que você tem passado? Com que visão você tem? Como você enxerga um problema? Este jugo, Deus o pôs sobre você, e Ele quer que você passe por isso, e nisto você pode ser feliz. É interessante, a felicidade não é um mandamento na Bíblia, mas a alegria é. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava preso, sofrendo, e foi a carta que ele mais falou de alegria, que é a carta aos Filipenses. Seja alegre na vida cristã, independente das circunstâncias, como acabamos de cantar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses dias aqui, Pai. Agradecemos-te, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Tempo que o Senhor usou para falar conosco, para nos falar das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos como cristãos, ó Pai. Senhor, estes jovens que o Senhor trouxe até aqui, ó Pai, estes dias que o Senhor mesmo planejou para eles, Senhor, que eles saiam daqui e tenham coragem, ó Pai, de tomar a decisão de seguir o Senhor, única e exclusivamente, de tomar decisões claras, ó Pai, drásticas se for o caso em suas vidas, ó Pai, ao chegarem no seu dia a dia, Senhor, e viver dias diferentes, e viver um padrão de vida diferente, com uma consciência diferente, ó Pai, certos de que o Senhor os ama, e que o jugo que o Senhor põe, é possível carregar, porque ele é suave. Cuida, Senhor, destes jovens. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estes dias, pelos líderes desta conferência, Senhor, e por tudo que o Senhor promoveu para nós nestes dias. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.